Enfim, meus prezados, após ouvir esses dois versículos, resta perguntar: alguém já pensou que quando Jesus disse: mas a respeito daquele dia ou da hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai? E também depois ele disse: portanto não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido? Será que esses dois versículos não se contradizem? Ou seja, será que no fundo Jesus estava dizendo assim: olha, eu estou dizendo para vocês aqui abertamente que ninguém sabe a data e a hora da volta do Filho do Homem. Ninguém sabe, só o Pai. Mas vocês fiquem atentos, porque tudo o que não se sabe hoje será revelado. É como se ele estivesse dizendo assim: olha, eu não sei, não estou dizendo para vocês, nem vou dizer, mas um dia vocês saberão, porque um dia será revelado. E como também lá em Mateus 13, se eu não me engano, versículo 11, ele fala que alguns mistérios do céu ele contava para os discípulos e não contava para o mundo, portanto havia segredos entre Jesus e os discípulos. Podemos dizer que ele pode ter contado esta data para os discípulos e proibiu-os de contar, isto é, deixou claro que eles não contassem para o mundo, e eles, portanto, deixaram isso em oculto para que ninguém soubesse. Ou então ele nunca contou para ninguém, mas teria preparado o dia que nós viríamos a saber a data da volta dele. Então o que nós podemos dizer sobre isso é que agora, se nós estivermos de fato testemunhando a chegada do segundo sol, não há o que fazer mais. Nós teremos então que fazer uma aproximação, que como vocês vão ver na sequência desse vídeo, mas a aproximação bíblica que nós faríamos era o seguinte: se o segundo sol chegou e ele então prepara o terreno para uma grande catástrofe na Terra, então o anticristo virá para enganar a humanidade, acreditando se tratar do próprio Cristo. Ele vai nos salvar das catástrofes que o segundo sol trará. E então, a partir do momento que ele salvar a Terra dessas catástrofes, e os crentes passarem a crer nele como se ele fosse Jesus, e portanto aí está aí a grande apostasia, a partir daí começa-se a contar 7 anos do reinado do anticristo. 3 anos e meio gozando desta aparente paz, como se o mundo não estivesse em guerra, e nos 3 anos e meio final haverá uma perseguição total aos cristãos, guerra, de desgraças, fome, peste, tudo que se pensar de ruim. E ao final desses 7 anos, nós então teríamos já como certo a volta do Senhor. Então, significa dizer que no momento em que o anticristo aparecer para salvar a Terra das catástrofes do segundo sol, nós podemos contar 7 anos para a volta de Jesus. E esses 7 anos aí, numa aproximação bem legal, poderíamos até aproximar a semana e quem sabe até o dia em que o Senhor aparecesse. E evidentemente, se nós já entramos numa semana, já começamos aqui no domingo, e já sabemos que até o próximo domingo o Senhor vai voltar, se nós tivermos uma semana dessa, evidentemente que isso aí para Deus, como a Bíblia diz que um dia para Deus pode ser 1000 anos e 1000 anos um dia, isso para nós é como se fosse uma resposta do Senhor. Então de fato estaremos aí com as nossas vistas praticamente voltadas para o céu quando o Senhor aparecer nos ares. É isso, vamos em frente. Meus prezados, não posso negar para vocês que já venho há algum tempo procurando encontrar o segundo sol em filmagens pessoais. Então, há algum tempo, já venho me acordando bastante cedo para ir até a Praia do Futuro e ali tentar filmar do nascer do sol a aparição do segundo sol. Porque geralmente as filmagens do segundo sol ocorrem geralmente no nascer do sol ou no pôr do sol. Só que aqui em Fortaleza, pelo menos nesse último ano, as coisas ficaram ruins porque talvez por uma mudança no eixo, talvez a questão do hemisfério, não sei bem explicar. O fato é que no pôr do sol, o sol está se pondo de tal modo que ele fica, vamos dizer assim, numa posição onde o sol se põe por trás dos prédios da cidade e também dos morros da cidade, que ficam bem distantes daqui do local onde nós nos encontramos. Então, evidentemente, para conseguir ver o sol até aquele momento final da descida dele no pôr do sol, que é aquele momento que a gente diz que seria o melhor modo de ver, o melhor ângulo de ver, que é quando ele vai descendo
para mergulhar dentro do mar. A gente diz isso entre aspas, porque evidentemente não há mergulho nenhum, né? Mas então até aquele ponto em que ele mergulha no mar, nós não estamos em condição, em Fortaleza, de ver este momento que seria a melhor hora para nós filmarmos o Sol. Então, em razão disso, temos nos acordado cedo, já temos inclusive alguns vídeos feitos, mas infelizmente, de fato, confesso que até agora não consegui flagrar o segundo Sol, no nascer do Sol, nas vezes em que temos descido à praia do futuro, que seria o outro lado, lá do oposto da cidade, para a gente tentar ver o segundo Sol. Então não temos conseguido fazer isso pessoalmente. Entretanto, nossa pesquisa também aborda outros meios. E o outro meio melhor que se nos apresenta nesses últimos anos, com os avanços da internet, com o avanço dos programas do Google, Google Earth, o Sky, e agora ainda mais importantes são esses telescópios especiais de observação do Sol que a própria NASA instalou e que através desses telescópios ela monitora durante 24 horas por dia o Sol e disponibiliza isso na internet. Então também temos feito essas investigações dentro desses programas oficiais e sobretudo desses que têm qualidade, desses que têm credibilidade, como são os programas da NASA. E agora, neste ponto, é que devemos parar para apontar para este vídeo que os amigos e colegas estão olhando aí e começar dizendo para os amigos o seguinte: nós estamos, neste momento, ao mesmo tempo que eufóricos, alegres, realmente assim, extremamente entusiasmados, quando nos lembramos que o Evangelho diz que quando nós cristãos enxergarmos algum sinal evidente e insofismável, irrefutável, de que ao tempo da redenção se aproxima, isto é, a volta do Senhor se aproxima, que nós deveríamos ficar alegres, exultantes e de todos os modos despreocupados, porque é chegada a nossa hora em que o Senhor aparecerá nas nuvens e virá encerrar a história desse mundo, que a rigor já vai tarde. É uma história que já devia ter se encerrado há muito tempo e não sabemos de fato a razão por que Deus espera tanto tempo para encerrar este mundo. E a única explicação que temos também é dada pela própria palavra de Deus, que é a extrema longanimidade do Senhor, da sua misericórdia, na tentativa e na esperança que ele tem de salvar o máximo possível o número de pessoas, o maior número de pessoas possível. Em razão disso, é que acreditamos que Deus ainda não encerrou a história da Terra. Entretanto, sim, então essa visão que nós temos pela alegria produzida em nós pelo Evangelho se baseia em passagens como aquela, por exemplo, do sermão profético, né? E não só aquela de Mateus, lá no capítulo 24 de São Mateus, como também lá em São Lucas, e nos lembramos particularmente de um versículo de Lucas, que é quando o Senhor diz assim: olha, quando começarem a acontecer essas coisas, levantai vossas cabeças e exultai, e alegrai-vos, porque a vossa redenção se aproxima. Então, de fato, nós, como cristãos, não deveríamos ter motivo algum para preocupação. Entretanto, eu quero abrir meu coração e deixar claro para os irmãos que estou além dessa alegria vinda dos evangelhos, eu estou também apreensivo e até de certo modo assim chocado, sobretudo com esta descoberta, que aí eu poderia dizer é uma descoberta pessoal, é claro que foi auxiliada pela internet e é uma descoberta auxiliada, vamos dizer assim, ensejada pela NASA através do seu telescópio chamado SOHO, né? E eu vou já na descrição, tudo isso vai ficar claro para o nosso telespectador. Nós vamos deixar claro esse caminho de como nós conseguimos isso aí, e os amigos entenderão que eu chamo isso de uma observação pessoal, porque foi a primeira vez que nós tivemos condição de ver e acompanhar a chegada do segundo Sol de modo pessoal, isto é, que eu próprio vi isto. Claro que não é que meus olhos estão diante do segundo Sol, não.
Isso não aconteceu. Eu ainda não tive condição de flagrar o segundo sol, como muita gente tem flagrado, assistindo ao pôr do sol ou ao nascer do sol. Isto eu ainda não tive essa oportunidade, mas continuarei me acordando bem cedo para tentar flagrar o segundo sol no nascer do sol. E também, sempre que possível que eu viajar, tentando no pôr do sol chegar a uma filmagem. Entretanto, esta descoberta que eu estou mostrando aí para vocês, por esse telescópio Sorro, que é disponibilizado na internet, é de fato uma coisa impressionante. E eu então estou conversando com vocês, dizendo que estou chocado com o que eu estou vendo, não propriamente aterrorizado, não propriamente com medo, não propriamente abalado pelas desgraças que virão, não, mas eu estou chocado por esta confrontação da realidade, é por perceber a realidade vindo diretamente contra nós e dizendo assim, olha, eu estou aqui, eu cheguei, eu estou diante de você, você está olhando para mim, eu estou me mostrando, estou dando as caras. E o que é que de fato a realidade tem dito? Ela está mostrando, olha, o tempo da Terra chegou ao fim, não há mais o que esperar na Terra, o tempo acabou. Vocês estão vendo aí que há esse sinal evidente de um corpo celeste gigantesco, muito luminoso, se aproximando do Sol. Esta imagem em azul que vocês estão vendo aí no centro é o foco do telescópio Sorro. E a bola central escura, também de azul, que ela tem um anelzinho branco no centro, mas esta bola azul é uma espécie de proteção colocada na frente do Sol para permitir que os objetos ao redor do Sol sejam visíveis. Porque se eles tirarem vamos dizer, esse círculo azul que eles colocam aí, que tem inclusive uma parte dele assim mais escura, como se fosse um rastro escuro, até chegar nesse círculo, dando até a impressão que seria assim uma espécie de uma vamos dizer, como se fosse uma panela, né? Com o cabo da panela botando na frente do Sol para que o Sol ficasse em oculto e a luminosidade dele não atrapalhasse os objetos que por acaso se aproximam dele. E também a questão das emissões solares, que são essas explosões que a gente vê aí, que se a panela não tivesse na frente, né, se esse círculo azul não tivesse na frente, iria dificultar demais a gente ver essas explosões solares, porque o brilho do Sol seria tão intenso que nós dificilmente conseguiríamos ver. Esse círculo que eles colocam aí na frente do Sol é mais ou menos como aquelas radiografias que as pessoas antigamente, quando iam olhar o Sol, botavam a radiografia na frente e ficavam enxergando o Sol através da radiografia. Inclusive nós fizemos também algumas observações do Sol com a radiografia e em ocasiões em que houve eclipse, nós também usamos isso para conseguir olhar melhor o Sol. Pois bem, então o que nós estamos vendo aí é o modelo do telescópio Sorro, com um círculo azul no centro impedindo a visão do Sol, e todos esses pontos que aparecem luminosos, que vez por outra aparecem aí alguns passando rápido, outros que vão chispando no céu, tudo isso aí são o quê? São os objetos e as circunstâncias ao redor do Sol, objetos celestes como meteoros, cometas, asteroides que vão passando, e isso é uma coisa constante, né? É uma coisa que em relação ao Sol aparece muito mais frequente do que aqui na Terra, porque o Sol tem um campo gravitacional muito maior e atrai muito mais objetos. Então isso aí é o que a gente está vendo, né? Mas o que eu estou apontando para vocês, e queria que vocês vissem, foi esse objeto que agora já está bem próximo do Sol, que começou a caminhar a partir do lado direito da observação, aí do Sorro, e você vê que ele está indo em direção ao Sol, se aproximando, e o brilho dele é tão intenso que mesmo nas proximidades do Sol, praticamente não há como impedir que o observatório veja isso. Além do mais, essa linha que sai na horizontal, que sai desse objeto branco, mostra que o brilho dele é tão intenso que de fato chega até a pressionar, a imprimir no telescópio essa linha, que de fato é uma linha que não existe. Isso aí é um brilho que é produzido por este objeto. Mas o objeto, como vocês viram, além de ser enorme e muito brilhoso, ele vem do lado direito, se aproxima do Sol, e vocês vão observar ao longo desse vídeo que ele é como se ele passasse próximo do Sol, e a partir de um certo ponto ele passa para o lado esquerdo aí da observação e vem como que voltando para o ponto do observador.
Então, é uma coisa que nós, agora nesse instante passou um cometão ali, não foi? Pois bem, o que nós nos impressionamos dessa filmagem é porque ao lado, quer dizer, da Terra, entre a Terra e o Sol, ainda existem outros dois planetas que nós podíamos observar. É o planeta Vênus e o planeta Mercúrio. E vocês observam como Vênus e Mercúrio praticamente são invisíveis aí. Praticamente são invisíveis aí. Então, a gente não tem condição de precisar em que ponto da órbita o Mercúrio e Vênus estão presentes. Nós não temos condição de precisar isso. Mas há um objeto mais ou menos estável ali à esquerda do Sol, que podíamos dizer que talvez aquilo fosse Vênus, mas não vamos arriscar. Vamos dizer que nós não estamos conseguindo ver Mercúrio e Vênus aí. Agora tem uma explosão solar ali, vindo assim, bem na direção do segundo Sol, né? Então, isso era até uma observação que nós íamos fazer, de que quando eles se aproximam do Sol, o Sol emite explosões maiores. E nós acreditamos que isso seja algo realmente bem lógico, bem provável que de fato seja assim, porque o campo gravitacional do segundo Sol tende a, vamos dizer, sugar, a chupar, ou vamos dizer, alterar a superfície do Sol, de tal maneira que ele acabe explodindo, ou vamos dizer, emanando essas emanações de massa coronal em direção a ele. Isso talvez explique por que a partir do segundo Sol é que as explosões solares ficaram mais intensas, e explica também por que razão até o Barack Obama veio agora nesse último mês, nessas últimas semanas, a pedir que o povo americano se prepare, porque uma grande explosão solar está vindo, e essa explosão provavelmente chegará a eliminar as comunicações, a energia elétrica, enfim, vai haver um caos, e o governo americano está pedindo ao povo para se preparar. Observe aí que o objeto grande, que eu estou chamando de segundo Sol, que veio lá do lado direito, ele está como que ladeando o Sol aí, e em breve ele vai sair deste outro lado, do lado esquerdo, como se estivesse fazendo uma volta ao redor do Sol. Pois bem, então o que nós estamos vendo com este vídeo são algumas observações para se fazer. Então, nós ficamos na nossa dúvida. A nossa dúvida é baseada em dois pontos. Primeiro, que esta observação, ou este segundo Sol, ele já vem sendo observado há muito tempo. Dizem alguns que desde a década de 80 que os Estados Unidos e a União Soviética e os países de modo geral já vêm monitorando esse astro que vem se aproximando de nós. Então, se ele já vem em direção à Terra, olha aí, já mostra ele na viagem de volta, como se ele tivesse ido até o Sol e agora está voltando. E vocês observem, quando ele chegar bem aqui à esquerda, ele vai estar bem brilhoso. Sim, então eu estava dizendo naquele momento que esse astro que a gente vê aí bem brilhoso, ele em comparação com Vênus e Mercúrio, ele é, vamos dizer, praticamente um novo Sol. Ou seja, Vênus e Mercúrio praticamente não aparecem, porque eles não têm brilho. Eles têm luz apenas uma luz do próprio Sol incidindo sobre eles, mas eles não são auto-iluminados, né? Eles não são luminosos como as estrelas são. Já o segundo Sol, ele é uma estrela, embora seja uma estrela apagada, chamada estrela anã vermelha, mas ele tem brilho. Então este é o brilho que nós estamos vendo aí. Pois bem, então, o que nós vimos dizendo? Vimos dizendo é o seguinte, que nós ficamos, olha aí a explosão de massa coronal em direção a ele, indo em direção ao segundo Sol. Você está vendo como se o segundo Sol puxasse a magnetosfera do Sol para ela expelir a explosão de massa coronal. Então vocês estão vendo isso aí. Pois bem, então o que nós nos impressionamos é que se a observação deste segundo Sol ela vem sendo feita desde a década de 80, então evidentemente que a observação dele fica cada vez mais fácil, porque se ele está vindo em direção a nós, então isso vai ficar cada vez mais evidente ou evidenciado, e daqui a pouco as pessoas tenderão a ver isso aí no meio da rua, em plena luz do dia, a olho nu, como a gente já viu algumas pessoas flagrarem, né? Vimos alguns vídeos na internet e no YouTube que são típicos de um flagra de pessoas que estavam andando na rua sem qualquer preocupação disso, sem pensar em observar isso, levantaram o celular e sem querer flagraram o segundo Sol aí no meio do cosmos, né, do firmamento.
Um dos exemplos, que nós vamos deixar também o link na descrição, é aquela famosa observação da Melissa Huffman, né? Que ela observou aquele segundo sol, mostrou que não era a Lua, mostrou bem a rua onde ela estava passando e tudo, e aí ao apontar o segundo sol, ela faz uma pergunta em inglês: olha, o que é isto? Eu queria que alguém me dissesse o que é isso que eu estou vendo aí, o que é isto? E então significa dizer que realmente o segundo sol está se aproximando e as pessoas estão começando a flagrarem ele na rua, certo? Então, se isso vem desde 1980, desde a década de 80 para cá, e nós já estamos aí em 2016, então o que nós temos que dizer é que ele está, esse tempo todo que veio, desses anos todos de 80 para cá, traduzindo isso em linguagem, vamos dizer assim, astronômica, isso significa que ele está em voo, ele está voando pelo espaço, na órbita dele, que é uma órbita elíptica e uma órbita completamente diferente das outras órbitas dos outros planetas do nosso sistema solar. Então ele vem pela órbita dele, que é essa órbita muito alongada, que alguns dizem que é uma órbita de 3.600 anos, outros falam até em 20 milhões de anos, enfim, essa órbita bem longa. E o que nós entendemos aqui, vamos dizer, com a nossa ignorância, nós não temos certeza, não sabemos, e os cientistas também não explicam direito isso, é se ele vem se aproximando numa órbita elíptica bem longa, evidentemente ele só passaria pelo Sol 2 vezes, isto é, na ida e na volta, certo? Não haveria como se especular ou se pensar em segundo Sol aparecer 3, 4, 5 vezes. Não há como especular isso. Ele apenas viria uma vez, passaria por nós e passaria ao redor do Sol, depois alongaria-se um pouquinho mais e voltaria pelo mesmo ponto para passar novamente nas proximidades do Sol. Então, se o segundo Sol já apareceu outras vezes, indo e vindo, se houve isso de fato, se já apareceu isso, então não se trata do segundo Sol. É outra coisa que está aparecendo aí. Pode ser um cometa gigante, um super cometa que tem uma velocidade maior ou que tem uma órbita menor, enfim, não se trata do segundo Sol. Então o que nós queremos com isso é dizer o seguinte, que este nosso flagra que nós fizemos aí, ele foi conseguido, vamos dizer assim, eu considero até assim por uma coincidência, de procurarmos dentro da observação do Sol, acompanhando pelo observatório da NASA, de nós procurarmos encontrar alguma anomalia em torno do Sol, principalmente a questão da aproximação de corpos estranhos, como cometas, asteroides e outros corpos celestes. E aí começamos a colocar no computador datas para poder investigar o Sol. E não queríamos ir muito longe, como por exemplo poderíamos ter ido até 1980 para tentar buscar essa aparição do segundo Sol para cá, mas não, resolvemos fazer de 2013 para cá. Então, aliás, de 2013 não, minto, de 2012 para cá, a partir do momento em que, nos últimos dias de 2012, as profecias ficavam dizendo que o mundo ia se acabar em 21 de dezembro de 2012, e como o mundo não se acabou de jeito nenhum, resolvemos investigar a partir de 22 de dezembro de 2012, e quando chegamos em 2013, marcamos, como sempre marcamos, cerca de uma semana, mais ou menos uma semana, para fazer uma observação direta de uma semana do Sol. Então marcamos uma semana, ou a cada mês de 2013 marcamos uma semana, e quando foi mais ou menos no 3º ou 4º mês de 2013, nós flagramos esse objeto se aproximando do Sol. Então o objeto foi flagrado, nós vamos deixar a data precisa, vamos dizer assim, o período preciso em que nós colocamos para flagrar isso, e vamos deixar o caminho para que os amigos possam também flagrar, possam abrir o Sol e identificar isso aí. Então foi nesse período que nós observamos esse objeto. Então, evidentemente, o que temos a questionar, com os amigos agora é o seguinte: se isso foi algo capturado pelo Sol entre os primeiros meses de 2013, as primeiras semanas desses primeiros meses de 2013, então, se isso foi capturado aí, o que é que tem aparecido hoje em 2014, 2015, 2016, o que é que tem aparecido aí? Ou então, se o que temos visto hoje é o segundo Sol, se o que está sendo filmado hoje pelas várias câmeras que estão filmando o segundo Sol no mundo, se o que está sendo filmado hoje é o segundo Sol, o que é isto que está aparecendo aí em 2013? O que é isto? E se é o segundo Sol, como é que se explica que ele tenha ido e vindo, ou esteja indo e vindo, como é o que parece indicar
essas filmagens, pois o objeto está sempre nas proximidades do Sol. Então o que de fato está ocorrendo? É uma coisa que nós não sabemos explicar. Porque este objeto que nós estamos flagrando aí em 2013, vocês observam claramente que ele faz uma volta. Ele vai do lado direito, ele começa a trajetória dele capturada a partir do ponto direito desse círculo. Então vai com aquele brilho bem grande, até o brilho ir diminuindo em relação ao Sol, porque ele está ficando mais longe da câmera. E então chega nas proximidades do Sol, volta, como vocês estão vendo ele voltando aí, e o brilho que está agora aparecendo do lado esquerdo já está quase tão grande quanto o brilho que ele tinha quando apareceu a primeira vez do lado direito. Então, sem dúvida nenhuma, é um objeto massivo, grande e brilhante que está aparecendo dentro do campo de visão do Sol. E então, vocês observam aí, nessa aproximação dele agora do lado esquerdo, como de fato parece um Sol. Isso não tem nada de planeta. Nós não poderíamos dizer que isto é Vênus, não poderíamos dizer que é Mercúrio, não é? E complicado também dizer que é um cometa ou um asteroide, porque seria um asteroide gigantesco, seria uma coisa estrondosa, né? Altamente gigantesco, seria uma coisa praticamente impossível isso passar assim e a ciência não chegar e dizer, olha, um cometa enorme não passou por nós e escapamos dessa tragédia, né? E como ele está vindo, vocês observam ele aparentemente numa órbita que se aproxima e se afasta do Sol. Dificilmente os cometas fazem isso desta forma sem que na aproximação com o Sol, de terem ficado tão próximo do Sol, ele não se choque e acabe seus dias ali nesse abalroamento com o Sol. Dificilmente faria essa volta. Então, evidentemente, não sei se estou fazendo um juízo correto, mas a impressão que eu tenho é que isso daí que o Sol flagrou é o segundo Sol. E se é o segundo Sol, o que eu gostaria de ter explicado, gostaria de ter explicação, é de o que é que nós estamos filmando hoje. O que é que o mundo tem filmado hoje. Porque o mundo tem filmado um planeta, um astro brilhante próximo do Sol, que parece de fato uma estrela anã vermelha, que é chamada de Nêmesis. Parece de fato que Nêmesis está sendo filmada hoje. Então, se Nêmesis está sendo filmada hoje, nas proximidades do Sol, e aí está o segundo Sol indo e vindo de próximo do Sol, o que de fato está ocorrendo? Ou como explicar esse movimento, essa rotação, essa translação desse Sol aí por sua órbita? Realmente nós não conseguimos explicar. Mas aí está o flagrante para os nossos amigos verem. É isso aí. Muito obrigado por assistir.